Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui na casa que homenageia Caiba Schutel, bandeirante do Espiritismo, que tem uma certa relação com Marília, indiretamente. Urbano Xavier, que foi o médio do Caiba Schutel, residiu em Marília durante muito tempo. E nós, particularmente, tivemos contato com os filhos do Urbano, também com a Célia Xavier de Camargo, que é a médium que está no Paraná hoje. Então nós nos sentimos bastante felizes, agradeço ao convite, especialmente o nosso amigo Orson, de longa data, 40 anos desde a Mocidade Espírita. Então é um grande prazer estar aqui juntos para nós fazermos um estudo sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, particularmente falando sobre o filho pródigo. Esta parábola contada por Jesus é uma das mais estudadas entre todos os teólogos, os religiosos de uma maneira geral. Ela está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E por que Jesus contou essa parábola? Inicia Lucas narrando que Jesus estava com os publicanos e os pecadores. E os fariseus passaram a fazer uma crítica, justamente porque estava com pecadores. E então Jesus contou uma parábola. E quando nós vamos fazer uma análise dessa parábola na sequência da narrativa de Lucas, nós percebemos que são 3 partes de uma parábola só, que também é denominada da parábola dos perdidos. A primeira parábola diz respeito à ovelha perdida. O pastor tem 100 ovelhas e uma delas se perde. Ele vai, recolhe as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. A segunda parte da parábola é a parábola da dracma perdida. A mulher tem 10 dracmas e perde uma. E ela então sai a procurar aquela moeda perdida. A terceira é esta que nós vamos contar, que nós vamos analisar, que é a parábola do filho pródigo. E os estudiosos fazem uma análise muito interessante. A primeira parábola diz respeito a 100 ovelhas e uma se perde, 1%. A segunda são 10 dracmas e uma se perde, 10% das moedas. Aqui no caso do filho pródigo, são 2 filhos e um se perde, é metade. De tal maneira que esta parte do filho pródigo é a mais importante, mas não só porque corresponde a 50%, mas especialmente porque na primeira perde-se um animal, na segunda perde-se uma moeda qualquer, na última perde-se, entre aspas, um filho. E todos nós que temos filhos, sabemos o quanto dói no coração nós verificarmos que um filho está se desgarrando do caminho que nós achamos o melhor. Todas as parábolas de Jesus têm um fundo moral, um fundo divino, espiritual. Mas nós também podemos fazer reflexões filosóficas, pedagógicas, psicológicas. E é isso que nós pretendemos fazer aqui agora, junto com vocês. Nós vamos fazer uma análise versículo por versículo. Porque a parábola do filho pródigo começa ali no versículo 11 e termina naquele capítulo 15, no versículo 32. E então começa a dizer Jesus: certo homem
tinha 2 filhos. O que significa o homem? Por que Jesus não disse, certa mãe tinha 2 filhos? Porque aqui, Jesus estava querendo se referir ao Criador de todas as coisas, ao Pai. Naquele tempo também, o pai era o chefe da casa, era o chefe da família. Então seria muito mais compreensível, muito mais aceito pelas pessoas que ele se referisse ao homem e não simplesmente à mulher ou ao casal, porque a família estava representada sempre pelo homem. E o homem aqui significa Deus, o Criador. No dizer de Allan Kardec, na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Esta parábola diz respeito à relação de Deus conosco, com a humanidade. E Jesus fala assim, tinha 2 filhos. Se é a parábola do filho pródigo, por que ele não teria dito, um filho só? Um certo homem tinha um filho. E nós costumamos interpretar esta parábola como sendo a parábola do filho pródigo. Mas quando nós aprofundamos o estudo, nós percebemos que o outro filho também tem uma importância na narrativa de Jesus. Então, dizem alguns que esta parábola também podia ser chamada da parábola dos 2 filhos. O que significa os 2 filhos? Significa a grande dualidade que existe em nós mesmos. O certo, o errado, o bem, o mal, a luz e a sombra. Isso individualmente, pessoalmente, como espíritos, mas também quando analisamos a humanidade como um todo. Se nós fizermos uma análise da humanidade, vamos encontrar o bem e o mal. Vamos encontrar na atualidade tantas instituições, tantas ONGs, fazendo o bem, ajudando as pessoas, praticando a caridade, servindo ao próximo. Mas também vamos encontrar muita gente ainda fazendo mal, roubando, matando, estuprando, enfim, mal e bem, luz e sombra, certo e errado, ainda permeia a nossa humanidade nesse mundo de provas e expiações. Dizem que a regeneração está aí, próxima, mas o que é próximo para nós? Talvez demore aí 1000 anos. O Evangelho de Jesus está conosco há quase 2000 anos e nós ainda não sabemos entendê-lo, aceitá-lo, compreendê-lo. Então o tempo nosso não é o mesmo tempo de Jesus. E Jesus prossegue. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Por que será que Jesus disse o mais novo e não o mais velho? Jesus é o mestre, vamos lembrar disso. Grande pedagogo, aquele que sabe o que está falando para a nossa compreensão, para as nossas necessidades. Porque normalmente o filho mais novo, o adolescente, tem menos experiências, tem menos sabedoria, tem muito ainda impulso, sem domínio. Então, o mais novo é imprevidente, o mais novo é negligente muitas vezes. Ele não sabe compreender os valores da vida, não sabe muitas vezes respeitar os pais, honrar pai e mãe. Então Jesus fala aqui do mais novo, mais moço, no sentido físico, mas a compreensão é no sentido espiritual. Ele se referia aos espíritos novos,
ainda imaturos, ainda inexperientes ou espíritos inferiores. Porque os espíritos superiores, conforme a classificação de Allan Kardec, a partir da questão 100 de O Livro dos Espíritos, são espíritos bons, espíritos que desejam o bem do próximo, que não têm pensamentos negativos. Enfim, eles não têm mais mácula no coração. O novo é assim. Jesus se referia então aos espíritos de uma maneira geral. Quantas vezes em casa nós percebemos isso? Né? O mais novo dizendo, eu não gosto de você, eu te odeio, você não me deixa fazer nada, vou embora desta casa, ninguém me ama, ninguém me quer. E vários vão realmente embora, como fez o filho pródigo, para bater a cabeça e voltar. E dizem que hoje, até os filhos mais velhos estão voltando para casa. Né? Saem, trabalham, casam, e quando descasam, voltam para casa. E aí fazem da mãe a mesma escrava de antes. Mãe, lava minha roupa. Mãe, cadê a comida? Há algumas inversões de valores no tempo atual. Mas o espírito inferior, ainda inexperiente, atrasado, age assim com relação ao pai. O espírito é egoísta. Percebamos, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ora, parte dos bens é herança. Quando é que nós somos herdeiros? Quando o pai morre. E o filho mais novo aqui já estava querendo a herança do pai para si. Alguns estudiosos, inclusive abordando o aspecto psicológico, dizem assim, que o filho mais novo, na intimidade, mesmo inconscientemente, estava querendo a morte do pai. Porque você está querendo a herança, e a herança só é dada quando se morre, ele estaria querendo, psicologicamente falando, a morte do pai. Mas nós não fazemos esse extremo do pensamento. Nós vamos pensar assim, que às vezes o filho, ele quer ter uma certa independência, precisa de alguns recursos para sair de casa. Aqui nós vamos ver que o pai, ele tinha uma propriedade rural, tinha uma fazenda. E o filho pode não querer cuidar da fazenda, cuidar de animais, da plantação, prefere se tornar um comerciante, um profissional autônomo. Então, pai, você não pode me dar um pouco de dinheiro, uma parte do que eu teria direito, para eu poder ser um outro profissional? Eu não quero ser fazendeiro. E isso acontece muito na atualidade. Com a mudança dos lavradores para a cidade, né, ou com a aproximação da sociedade da lavoura, muitos filhos não querem ficar nos sítios, nas fazendas. Vem para a cidade, vai fazer faculdade, vai trabalhar. É natural que isso aconteça. Mas vamos imaginar aqui que o filho quisesse a parte do dinheiro do pai, da herança, para ter as suas próprias experiências. O que nós faríamos se o filho pedisse o dinheiro? Nós daríamos? Ou diríamos, não, você vai ter direito à herança depois que eu morrer. Por enquanto é tudo meu. Mas o que fez o pai? Repartiu os haveres. Repartiu. Ou seja, Deus, o Pai, é extremamente misericordioso. Ele é abundante de bênçãos para todos nós. Nos dá tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Dá muito, abundantemente, de mão cheia, tudo que nós precisamos para a nossa felicidade. Precisamos apenas fazer o quê? Aprender a administrar os bens, os dons que Deus nos concede. Mas o pai aqui,
ele não apenas deu a parte do filho mais novo, ele repartiu os haveres. Ou seja, deu para mais novo e deu também para o mais velho. Deus não faz distinção. Ele reparte igualmente para todos os filhos, significando que todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, temos sempre as mesmas possibilidades de usufruir daquilo que Deus oferece para a humanidade. Todos nós. Não há privilégios. Aquele povo não é melhor que esse. Os judeus não eram melhores que os gentios, ou que os romanos, ou que os gregos, que os egípcios. Todos somos iguais. Deus não faz distinção, nem entre o átomo e nem entre o arcanjo. Porque, como diz Allan Kardec também, do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo foi átomo. Tudo é importante para Deus. Um pó de areia, a areia da praia, a gota d'água do oceano, tudo tem o mesmo valor para Deus, porque constitui o grande universo, o infinito universo e a infinita humanidade. Então Deus faz isso, reparte todos os seus bens, de tal maneira que o filho mais novo, que é o filho pródigo, que vai embora, recebeu a sua parte, e o mais novo, o mais velho, que ficou na casa, que ficou com o pai, também teve a sua parte antecipada. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui nós vamos perceber o lado egoísta do mais novo. E diz Allan Kardec também, que o egoísmo é o pior dos vícios, assim como o orgulho. E nós nos revelamos no egoísmo diante dos fatos que acontecem na nossa vida. Quando tudo parece agradável, parece bom para nós, tudo é fartura, nós estamos bem. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, é que nós somos colocados à prova e vamos demonstrar como realmente nós somos, em que estágio evolutivo nós nos encontramos. Então não demorou muito, o filho juntou as coisas que ele conseguiu arrecadar, a sua herança, a sua pequena fortuna, e partiu para uma terra distante. Vejamos como isso deve ser dolorido para o pai. Não para Deus, porque Deus nos compreende, mas na nossa análise, para a gente entender a atitude do filho. Ele poderia ter dito: pai, eu vou trabalhar ali na cidade, ali na vila. De vez em quando eu venho te ver. Mas aqui não. Ele foi para a terra distante. Ora, imaginemos o que é a distância naquele tempo, dentro da história da parábola de Jesus. O contexto daquele tempo. Andava-se a pé, ou a cavalo, ou a camelo. Né? Ir ali era bem longe. Era difícil a comunicação. Não é igual hoje que o filho vai para o Japão, para os Estados Unidos, e nós o acompanhamos pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou qualquer outra rede social. Telefonamos, mantemos contato permanentemente. Mas naquele tempo não. Ir para longe significava permanecer afastado do pai, longe. Como é que fica o coração do pai, amargurado, sofrido, não podendo ver o filho? Quando nós estamos aqui, né, com o filho distante, e ele não telefona, passa uma semana, o que será que aconteceu com o filho? Será que ele está bem? Será que está passando necessidades? Está com fome? Está com frio? Tem dinheiro? Os pais ficam preocupados. E aí, de repente, o filho toca. Oi, filho, como é que vai? Não, está tudo bem, pai.
Ele só esqueceu de ligar para você, comunicando o que estava acontecendo. A vida está tão corrida, e às vezes a nossa educação é meio deficiente. Nós educamos os nossos filhos, às vezes, para serem independentes, e eles se tornam independentes demais. E esquecem que são amados pelos pais, e que os pais gostam de uma notícia, né? De ver como é que está, se está tudo em ordem. Não precisa ficar todos os dias contando, mas que de vez em quando avisa lá como é que está. Mas ele foi para longe, isso foi egoísmo dele. Ele se revelou numa parte muito ruim, que é a de todos nós. Pensarmos exclusivamente em nós mesmos. O egoísta faz isso, o egocentrista faz isso. Pensa só na própria felicidade, nos seus próprios prazeres. Mas ele não foi e se tornou um trabalhador, um empresário. Não. Ele foi e gastou todo o dinheiro dele. Dissipou todos os seus bens. Com o quê? Vivendo dissolutamente, promiscuamente. Gastando, né, fora do padrão normal do bem, prazeres mundanos. E às vezes nós fazemos isso com os dons que Deus nos dá. Deus nos dá o corpo, que é uma bênção, e nós estragamos o corpo, comendo demais, comendo de menos, exercício de menos, exercício de mais, bebendo muito, se drogando muito, perdendo noites de sono. Dissipamos o bem da vida, o corpo que Deus nos concedeu, com o auxílio dos nossos pais, para crescermos em espírito, desenvolvermos a nossa inteligência e as nossas virtudes, aproveitarmos a nossa reencarnação. Todos os outros bens, né? Dinheiro, inteligência, afeto, quando nós não somos ligados com Deus, um com Deus, nós esbanjamos a herança que Ele nos concede antecipadamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. É interessante que ele fala, depois de ter consumido tudo. Muitas vezes nós vamos começar a pensar em Deus, a refletir sobre a vida, depois que nós perdemos tudo que Deus nos deu. Quando é que nós começamos a valorizar a saúde? Quando ficamos doentes. Quando nós começamos a valorizar o emprego, que às vezes era difícil? Quando ficamos desempregados. Quando nós aprendemos a valorizar o dinheiro, o bom uso do dinheiro? Quando perdemos e ficamos pobres. Quando aprendemos a valorizar as pessoas? Quando elas se afastam de nós. Quando a dor é pequena, nós achamos que somos capazes de superar, de vencer, de melhorar, de dar a volta por cima. É preciso, muitas vezes, ir ao fundo do poço, para nós começarmos parando para refletir sobre quais são os verdadeiros valores da vida, aqueles que vão nos proporcionar o crescimento espiritual, moral e emocional. E então, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Além de ter perdido tudo, ele estava impossibilitado de se socorrer de pessoas que pudessem ajudá-lo. Porque o país também estava passando por grande dificuldade. Como se diz lá no Nordeste, além de tombo, coice. Além de uma pancada, vem outra pancada também. Mas isso é para os espíritos mais duros. Porque quanto mais duro nós somos, mais o sofrimento se faz presente na nossa vida. Quanto mais revoltado eu sou contra Deus e contra a vida,
mais nós devemos ser submetidos ao sofrimento para o despertar da consciência. Esse é o aguilhão, o mecanismo da vida, para que nós possamos perceber o engano em que nós nos encontramos na jornada. Estamos errados. Sabe, muitas vezes assim, quando você está no caminho, está dirigindo o carro, e a mulher fala assim, você errou o caminho. O marido fala assim, não, eu tenho certeza que aqui é o local para onde nós devemos ir. Não é? Você não viu a placa lá atrás? Eu vi, mas não, aquela placa não era o caminho. Não, mas eu tenho certeza. E anda 30, 40, 50 quilômetros para perceber que a mulher tinha razão. Nós somos assim, endurecidos ainda, orgulhosos da nossa opinião. Aí é preciso sofrimento forte, intenso, para que a gente desperte a consciência para aquilo que realmente é necessário. E ele então começou a passar necessidades. Passar necessidades é sofrer, é ter aflições, angústias, desespero. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Um dos cidadãos, não era amigo, não era familiar. Quando ele foi muito distante, e ir distante significa afastar-se de Deus, da lei de Deus, e também conforme o livro dos Espíritos, no capítulo das leis naturais, o homem só é feliz na medida em que cumpre a lei de Deus. Quando nós nos distanciamos da lei, que é a lei do bem, nós começamos a sofrer. E muitas vezes, nós estamos distantes das pessoas que podem nos ajudar, das pessoas que nos amam. A mãe, o pai, um irmão, um amigo, um mentor, um professor. Enquanto nós estamos rodeados, quando nós estamos próximos das pessoas que nos amam e que nós amamos, nós podemos cair, mas nós vamos ter alguém que nos socorra e que nos ajude a retornar ao caminho do bem. Mas quando nós estamos distante, por vontade própria, quando nós estamos não querendo mais a presença de Deus na nossa vida, quem é que vai nos ajudar? Alguém, um samaritano qualquer, mas aqui não. Aqui foi um cidadão, foi um indivíduo que ouviu o apelo dele e resolveu ajudar, mas o ajudou humilhando-o, porque não era judeu. Então ele se aproveitou para fazer isso, e o mandou guardar porcos. O porco para o judeu era considerado um animal imundo. O judeu então não tinha contato, não comia a carne de porco. E ele teve que se submeter a essa situação, a cuidar de porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alfarrobas é uma espécie de vagem selvagem. Ela é próxima do chocolate. Existe a alfarroba comestível, tipo chocolate, e existe a alfarroba selvagem, que na época não era aproveitada. Só os porcos é que comiam. A miséria era tanta, a aflição era tanta, que ele queria comer também as alfarrobas, mas ninguém lhe dava, porque era para dar para os porcos. Então ele não tinha o alimento. E aqui Jesus se falava do alimento espiritual, do afeto. Né? Ninguém lhe dava afeto, carinho, atenção, cuidado, preocupação. O que nós temos somente quando estamos com Deus, ou estamos com os nossos familiares.
as pessoas que nos amam. Ninguém lhe dava nada, estava em pleno abandono. Chegou ao fundo do poço. E quando chegou ao fundo do poço, caiu em si. Cair em si, psicologicamente falando, é dar-se conta do engano em que se encontrava. É o arrependimento de que fala Allan Kardec ou os Espíritos, que é o start, que é o ponto de recomeço da criatura. Quando eu me encontro em erro, somente após o arrependimento eu desperto para a consciência divina e começo a realizar um movimento de renovação interior que passa pela expiação e pela reparação. E então ele caiu em si, fez uma reflexão: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quem está com Deus tem a fartura das bênçãos, do amor, da segurança, da serenidade, da fé. São os valores divinos, coragem, determinação. Quando você se afasta, você fica carente, você fica faminto do amor divino, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, lá no fundo, na intimidade, mais cedo ou mais tarde, nós vamos sentir a falta de Deus nas nossas vidas. Vamos dar conta que as coisas do mundo não atendem a todas as nossas necessidades, que as coisas do mundo são passageiras e não nos dão a plena felicidade. E aí começamos a pensar na lei divina. Será que realmente não existe Deus? Será que Deus realmente não é pleno de bênçãos para todos nós? Começa o processo de renovação. E lá estava ele morrendo de fome, de solidão, de afastamento. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Há um propósito. Quando surge uma luz interior, nasce uma necessidade. Da necessidade vem o desejo de mudar, o desejo de voltar, de renovar-se. E esse foi o desejo que ele teve: levantar-me-ei e voltarei para o meu pai. Direi: pequei contra o céu. É o meu reconhecimento de que eu estava enganado. E então, quando eu estou sofrendo, não basta sofrer de qualquer maneira. Por isso que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec vai dizer sobre o bem sofrer e o mal sofrer. É necessário aprendermos bem sofrer, que significa a aceitação, a resignação e, acima de tudo, uma postura de mudança para melhor. Não basta eu ter o desejo, é preciso que eu tenha uma atitude de modificação, de melhoria interior. E aí eu reconheço que eu infringi a lei, que eu me enganei, que eu errei, e me confesso assim. Mas para me confessar, é preciso eu desenvolver, ou começar a desenvolver um sentimento muito importante, uma virtude, que é a da humildade. Porque o orgulhoso não aceita que está errado, o orgulhoso não aceita nada acima, portanto não aceita Deus. Quando eu aceito Deus, a sua vontade, eu estou adquirindo a humildade para me submeter à sua vontade e à sua lei. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse é um grande engano da nossa parte, quando nós aceitamos a culpa pelos nossos enganos e, arrependidos, nós não nos movemos adiante para as modificações, nós paramos no remorso. E aí nos sentimos como que excluídos de Deus, achando que merecemos ficar sofrendo indefinidamente. Não. O arrependimento serve para que nós nos movamos para a frente. E o remorso é autodestrutivo. O remorso é como se nós ficássemos patinando, quando nós deveríamos seguir adiante pela estrada.
Porque nós temos um objetivo. Quantas vezes nós erramos o caminho na estrada com o nosso carro? E quando damos conta de que estamos errados, o que nós fazemos? Ficamos ali parados, chorando, lamentando o tempo perdido, o dinheiro gasto com combustível? Ou nós fazemos meia volta e retornamos para o caminho certo? Essa é a postura que todos nós devemos ter, percebendo o engano, seguir adiante, atrás do alvo, a nossa meta, que é o aperfeiçoamento e a felicidade. Não devemos nunca ficar parados. Paulo, o apóstolo, é bem o exemplo disso. Quando ele percebeu que Jesus realmente era o Messias prometido, lá às portas de Damasco, na visão que ele teve do Cristo iluminado, o que é que ele fez? Será que ele parou e ficou chorando? Não. Ao perceber isso, disse ao Cristo: o que queres que eu faça? O que é que Deus quer de nós? Deus quer de nós a prática incessante do bem. O remorso é autodestrutivo, é mal contra nós mesmos e mal contra a sociedade, porque não serve para nada, apenas para atrasar o nosso processo evolutivo. É preciso caminharmos adiante, fazendo sempre o bem, ainda reconhecendo as nossas dificuldades, a nossa imperfeição, porque todos nós somos imperfeitos. Neste mundo de provas e expiações, nós somos sombra e somos luz, mas não devemos ficar aprisionados à sombra. É preciso sair da caverna interior e ir para o campo aberto, semear, dividir com os nossos companheiros. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Não ficou apenas na vontade, levantar-me-ei. Não, levantou-se e foi ao encontro do pai. A nossa atitude de levantar-se para ir ao encontro do pai faz despertar o bem em nosso favor. Porque o céu fica muito mais feliz quando um pecador se salva do que pela alegria de muitos outros anjos que já estão desfrutando com o Pai. Anjos, espíritos superiores, já felizes. Então, quando o pecador sai, o espírito arrependido sai do abandono, da perdição, o Pai se regozija com isso. Então é preciso se levantar. E a partir do momento em que acende na nossa intimidade uma pequena chama de vontade de voltar para o Pai, ele já sabe que nós estamos querendo voltar. Porque o Pai o avistou. O filho não precisou chegar pertinho da casa, não precisou chamar o pai. Quando ele estava voltando, o pai já o avistou, como se o estivesse esperando há muito tempo. E Deus nos aguarda, Deus nos espera, todo o tempo que nós quisermos. Podemos demorar 100 anos, 200, 300, 500 anos, mas Deus nos aguarda. Deus sabe que a semente divina do amor está em cada filho, que nenhum filho se perderá, nenhuma ovelha permanecerá desgarrada. Por pior que nós sejamos, e nós podemos imaginar o pior criminoso sobre a terra, também é filho de Deus. O Hitler é filho de Deus. E Deus sabe que mais cedo ou mais tarde, ele estará retornando ao seu aprisco, né, aos seus braços, à sua casa. E o avistando ao longe, compadecido, porque Deus é misericórdia. Deus se compadece
das nossas aflições, dos nossos desvios. Ele é amor em plenitude e nos aguarda o retorno. E então, compadecido, correndo, o abraçou e beijou. Na presença dos trabalhadores, de outros que estavam por ali, possivelmente, para demonstrar que aquele filho que era considerado egoísta, perdido, estava retornando ao lar e era bem recebido. O pai ali, publicamente, mostrando o seu afeto e o seu perdão para todo mundo, para com o filho, estava exemplificando para nós que nós também devemos agir dessa maneira, exercer o perdão para com todos. E se Deus age assim, por que a nossa relutância em compreender, em perdoar, em ser misericordioso, tolerante, compassivo com os outros? Se nós também precisamos desse olhar mais misericordioso para conosco mesmo, foi isso que o pai estava querendo mostrar para todos nós. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É preciso nós nos confessarmos a Deus, abrirmos o nosso coração, se preciso, nos confessarmos perante o próximo, porque muitas vezes essa relação de distanciamento não é no sentido direto com Deus, mas é no sentido direto com o próximo, com o nosso pai físico mesmo, com a nossa mãe, com o nosso filho. E então é preciso nós abrirmos o nosso coração, nos apresentarmos. Pequei contra ti, me desculpa. Vamos nos reconciliar, vamos nos entender. E eu gosto sempre do exemplo que o filme Esqueceram de Mim nos oferece. Todos assistiram? Esqueceram de Mim? Por fora, né, de todo o enredo daquela luta do menino contra os bandidos, há uma história interna muito importante de perdão. Aquele senhor que ele tinha medo, que andava com uma capa, com um chapéu, ele se encontra com o menino na igreja. E lá no altar estava um coral de meninas. O homem se senta ao lado do garoto e diz: está vendo aquela menininha lá na ponta? Ela é minha neta. Só posso vê-la aqui na igreja, cantando. E o garoto pergunta: mas por quê? Ah, porque o meu filho não deixa que eu a veja. E o garoto, na sua simplicidade, diz: por que você não conversa com ele? Telefona para ele. E aí o filme passa para o final. E enquanto a família do garoto está retornando para as festas, ele olha pela vidraça e vê lá embaixo o senhor idoso, com a netinha no colo, e ao lado um casal, possivelmente os pais da criança. Ele seguiu o conselho, buscou o filho para a reconciliação. É preciso então nós nos aproximarmos das pessoas com as quais nós temos dificuldades, se isso for possível, para o entendimento, porque isso é a vontade de Deus. Que nós nos reconciliemos uns com os outros, bem depressa, quanto mais depressa, melhor. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestia-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Essa postura é a demonstração de que o pai considerava ainda o filho como filho, porque ter um anel, a melhor roupa, as sandálias, era próprio da família, porque os trabalhadores não tinham anéis, não tinham sandálias, andavam descalços. O pai estava mostrando para o filho que ele não seria um mero trabalhador, mas continuaria sendo, como sempre, o filho amado, que ele achava que estava perdido, mas que agora voltava para os seus braços. E o pai então disse: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos.
Ele não mandou matar uma galinha, um cabritinho qualquer. Ele mandou fazer uma festa grande. Mandou matar uma vaca, né? Um novilho, gordo, cevado, para atender a todos que poderiam estar ali na vizinhança. Porque ele queria mostrar que o filho perdido estava voltando. E isso era motivo de regozijo, de alegria, de felicidade. O pai estava feliz com o retorno do filho. Porque este meu filho estava morto e reviveu. O morto aqui significa o aprisionamento na matéria, nos interesses mundanos, nos prazeres. Isso é a morte. Porque para o espírito há a vida eterna. Enquanto eu permaneço no sofrimento, eu estou morto para as coisas de Deus, sofrimento pelo mal. Enquanto permaneço no mal, estou morto para as coisas de Deus. Quando retorno, eu estou revivendo, né? Estou renascendo para a vida eterna. Meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. A felicidade estava ali presente. Ora, e aqui entra o segundo filho. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então, quando nós falamos a parábola do filho pródigo, nós achamos que o mal é o filho mais novo. Mas o filho mais velho também é egoísta, também é materialista. E aqui a parábola deixa muito a entrever isso aí. Ele chamou um dos criados. Por que ele não foi conversar com o pai? Será que ele não estava íntimo do pai? Ele não era um com o pai? Ou ele só estava com o pai para se beneficiar dos seus haveres, das suas bênçãos? Vamos perceber, no começo da parábola, o homem, o pai, repartiu os haveres. O mais novo ficou com a dele, o mais velho também ficou com a sua parte. Mas ali, o filho mais velho ficou pensando: ó, o filho mais novo foi embora. O meu pai vai morrer, além da minha parte, vou ficar com a parte que restou para o meu pai também. Também era egoísta, também era ambicioso, estava pensando em si mesmo. Porque se ele tivesse intimidade com o pai, fosse um com o pai, ele iria entrar em casa e dizer: pai, que festa é essa? Mas ele não teve coragem, ficou ali com os criados e perguntou o que era aquilo. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O filho mais velho ficou contrariado, ficou com raiva, porque aquele irmão que foi egoísta, que foi embora, que abandonou a família, estava voltando, e o pai está dando uma festa. O que é isso? Esse é o olhar do filho que ficou lá, que nós estamos percebendo agora, que não é o bonzinho também da história. Mas o pai, o que é que faz? Aqui também vai ao encontro do outro filho, para tentar uma reconciliação, um entendimento. E o pai está sempre fazendo isso. Pai Deus está nos aproximando uns dos outros para nos reconciliarmos. Às vezes, coloca os inimigos dentro de casa, irmão com irmão, pai com filho. Agora vocês devem se entender aí, devem se reconciliar. É isso que Deus quer,
que nós vivamos em fraternidade, em solidariedade, em paz uns com os outros. E como o ódio é contrário à harmonia universal, a lei divina se encarrega de aproximar as criaturas para que haja a reconciliação e o entendimento, de um jeito ou de outro. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Não tinha realmente uma relação de amor. Temia a Deus, dentro de um contexto da lei judaica. Deus, autoridade, Deus que castiga. E então, para eu não sofrer, eu sigo as ordens de Deus, mas não faço de bom grado, não faço em comunhão com Deus, não faço por amor, faço por temer, com medo. Medo do quê? De ser deserdado. Até nós espíritas às vezes fazemos isso, né? Quando éramos católicos, nós tínhamos medo de Deus porque iríamos para o inferno. Agora nós temos medo de Deus de ir para o umbral. É mais ou menos a mesma coisa. É preciso nós termos compreensão exata da doutrina espírita. Deus é amor. A lei de causa e efeito está presente, mas Deus não nos castiga. Deus nos oferece oportunidades de redenção da alma. Então nunca me deste nem um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Não é alegrar-me contigo, meu pai, com a família, com Deus. Ele queria o cabrito para fazer um churrasquinho de final de semana regado a vinho com os amigos, não com Deus. É a mesma postura do filho pródigo que foi embora, gastou distante. Ele estava dentro da casa do pai, estava usufruindo do pai, mas não estava agradecido e em comunhão com Deus. Muitas vezes fazemos isso dentro das religiões. Estamos no centro, estamos na igreja, estamos no templo, usufruímos das informações, dos ensinamentos que a religião nos concede, mas no entanto, estamos aqui apenas para receber, para ter felicidade, para ter coisas, e não pensamos em partilhar a nossa intimidade com Deus. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai. O pai não cansa de tentar o nosso entendimento. Meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola termina aí. Mas um dia um companheiro, depois que eu fiz essa palestra, disse assim: mas que essa palestra parece que não está arrematada, está faltando um fim aí. O que é que aconteceu entre os dois filhos? Será que o filho mais velho entrou na casa e conversou com o filho mais novo? Jesus não falou nada disso. E aí eu fiquei remoendo esse questionamento do companheiro. E cheguei à seguinte conclusão: que Jesus, na sua sabedoria, ele deixou que nós fizéssemos o encerramento da parábola. Se fôssemos nós, o filho mais velho, na situação, será que nós teríamos a força interior, teríamos a humildade para nos aproximarmos do outro irmão? Será que essa não é uma situação que nós estamos vivenciando corriqueiramente no nosso dia a dia? Porque a nossa infelicidade, o nosso sofrimento, não está essencialmente nos problemas relativos
às coisas materiais. Está sim nas nossas dificuldades de relacionamento, os conflitos que nós temos uns com os outros. Porque se nós estivermos bem um com o outro, nós superamos dificuldades financeiras, desemprego, tragédias da natureza, problemas sociais, mas nós estamos juntos. Mas o que nos tira o sono da noite, o que faz mal para o nosso organismo, para o nosso coração, para o nosso estômago, aquilo que nos dá câncer, são os nossos conflitos pessoais. A raiva que eu sinto, a mágoa que eu guardo, o ressentimento que toma conta de mim costumeiramente, a ambição, a inveja, os ciúmes. É isso que nos faz sofrer. E para esse sofrimento, o grande remédio, o remédio eficiente, eficaz, é o perdão, com a tolerância, com a compreensão, com a empatia. Então Jesus deixou o fim em aberto, para que nós pudéssemos mergulhar na parábola e fazermos o encerramento pessoal de cada um, conforme o entendimento do Evangelho, da Boa Nova, da mensagem do Cristo, que é a implantação do reino de Deus no coração das criaturas. Jesus veio à Terra não para construir uma religião, não para construir prédios, igrejas, mas para despertar o amor no coração das criaturas, para que nós pudéssemos estar permanentemente desfrutando da herança divina, mas não distante de Deus, mas comungando com Ele na intimidade do altar da nossa alma. Muito obrigado a todos, muita paz, muita alegria.